Eu sou coach, formada pela Align Coach. É uma empresa que promove cursos de coach. Ela é de Santa Catarina, então eu tenho uma formação em life coach, em analista comportamental, tenho formação em coach empresarial, em palestrante e em liderança. Essa organização tem uma proposta de mudança aqui para todos, e nós vamos começar um processo de coach nas próximas semanas, e vai ser direcionado a todos que estão aqui presentes. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre liderança, porque nós estamos aqui selecionando novos líderes, vamos fazer treinamentos de liderança, não é? Para áreas aqui da nossa organização. Então, vamos falar hoje sobre liderança. O que é a liderança? Há diversas definições para esta palavra, mas, ao meu ver, a que melhor define o termo é que a liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamento. Então, a liderança é influência. Aquele que lidera precisa ter pessoas que o sigam. Liderança é a habilidade de conseguir seguidores, porque se nós não temos seguidores, nós não somos líderes, não é verdade? Precisamos ter pessoas que nos sigam. E eu uso como base, para essa palestra, um livro chamado Você Nasceu para Liderar, de John Maxwell. E ele divide a liderança em alguns estágios. O primeiro estágio é a liderança por posição. E ele ocorre quando as pessoas seguem alguém porque essa pessoa exerce uma posição importante. Não há escolha para os seguidores. Segue-se o líder pelo título que detém. A influência desse líder é apenas o seu título, uma hierarquia estabelecida. Então, quando esse líder perde essa posição, perde também seus seguidores. Então, é um erro achar que a liderança verdadeira se baseia apenas em sua posição, pois estes não serão líderes para sempre. E, após deixar essa posição, perderão seus seguidores. O segundo estágio de liderança é a liderança por relacionamento, que é aquela construída quando as pessoas seguem alguém por sua livre vontade, quando as pessoas trabalham pelo líder porque elas não são obrigadas a isso. As pessoas aqui, elas seguem o líder pela influência dos relacionamentos interpessoais. É uma posição diferente da outra liderança. Na outra liderança, não há escolha. Você segue porque a pessoa é seu chefe. Então, ela ocupa uma posição e você é obrigado a segui-la. Nesse nível aqui, o relacionamento é construído por influência dos relacionamentos interpessoais, relacionados ao seu pensamento, sobre suas questões de vida. Então, esse líder que lidera por relacionamento põe energia e foco nos desejos e vontades das pessoas. Ele não pensa só em si, ele pensa também nos liderados, naquilo que é importante para eles, naquilo que eles pensam, no que eles podem contribuir para a organização. Aqui se constrói um relacionamento sólido, que persiste mesmo depois de se perder a posição ou autoridade. Não há autoritarismo, mas amizade e respeito. Os relacionamentos são parte integrante da liga que une líder e liderado. Então, eu estou colocando aqui uns slides relacionados ao que eu estou falando para facilitar aqui o entendimento de vocês, tá? Então, tem a liderança também pela visão de futuro. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas estão perdidas. Levantam todos os dias sem saber para onde vão, por que vão,
como fazem as coisas, o porquê estão fazendo aquilo. E elas estão necessitando de alguém que as leve para algum lugar. Então, as pessoas seguem esse líder em razão da sua visão de futuro e da habilidade de comunicá-la. Mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é visão de futuro. Aqui, as necessidades das pessoas estão sendo supridas, os objetivos alcançados, e o crescimento é acompanhado pelo senso comum. Então, existe uma visão, ela é passada para toda a equipe, e, em comum acordo, eles vão trabalhar conjuntamente para alcançar aquela visão. O próximo estágio da liderança é em razão do que o líder faz por elas. E, nesse estágio, reconhece-se o líder pelo desempenho que ele demonstra por sua equipe de uma forma consistente. O que faz um líder é a sua habilidade de formar outras pessoas. Sucesso sem sucessor é o mesmo que fracasso. Nesse estágio, o seguidor é leal ao líder porque você conquistou o coração dos liderados, quando os ajuda a crescer como pessoas. O líder aqui é um formador de pessoas. Tem uma estratégia de ensino qualificada, abre mão do medo e do egoísmo de guardar para si seus conhecimentos, replicando os conhecimentos adquiridos através de uma metodologia de ensino que é aceita e incorporada pelos liderados. A gente vê aqui que vem havendo, nos níveis de liderança, um avanço. Primeiramente, o líder se impõe por uma posição. Depois, existe a liderança que é construída por relacionamentos. Terceiro lugar, a liderança que é construída por uma visão de futuro, onde os liderados admiram o seu líder pelo que ele pensa e como ele comunica isso para a equipe. Aqui, em razão do que o líder faz por elas, é porque ele é um formador de pessoas. Ele abre mão do egoísmo e transmite aos liderados o conhecimento que ele tem. Ele quer que todos tenham o mesmo conhecimento e que possam crescer também. Por fim, a liderança pela integridade. Eles seguem o líder em razão do que ele é e o que representa para elas. Uma vida toda de liderança comprovada nos leva a ocupar esse estágio e colher as recompensas. São anos mentoreando outras pessoas, visando a satisfação de ver os liderados progredindo. O líder é exemplo em todas as áreas da sua vida e o que deseja é deixar um legado. A liderança se divide em algumas características que eu vou estar passando aqui para vocês. O líder tem como característica um mindset vencedor. O que é um mindset? Mindset significa mentalidade. Todo líder precisa ter uma mentalidade vencedora, viver acima da linha da vida, voltado para o sucesso, acima da média. É aquele que conquista por ser um campeão, a fim de levar os seus liderados ao resultado. É aquele que está ali, levando sua equipe ao resultado, está sempre incentivando, não deixando a sua equipe perder o foco, a sua equipe se perder pelo caminho. Esse é um líder que tem a mentalidade vencedora. Eu vou exemplificar aqui com uma história bastante comum que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. É aquela história do elefante. Quando ele era pequeno, ele era aprisionado com uma corrente em torno do pescoço, que era ligada a um tronco. E toda vez que ele tentava escapar, ele acabava se machucando. Diante dessas inúmeras tentativas frustradas,
criou-se nesse elefante o pensamento de que aquele tronco era mais forte que ele. E assim ele cresceu, e mesmo adulto e muito forte, ele não tenta mais se livrar daquele tronco, porque ele continua amarrado às lembranças negativas da sua infância, aceitando seu fracasso sem tentar. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, muitos de nós, que estão amarrados às nossas crenças limitantes, adquiridas na infância, na família, nas experiências de vida, que nos levam a acreditar, muitas vezes, em algo que não existe, e isso nos impede de tentar, de progredir, de crescer, de conhecer novas coisas. E o papel do líder, com um mindset vencedor, é mostrar que, se o liderado sonha com algo, é possível realizar algo, transformando a mentalidade de sua equipe no mindset vencedor. A segunda característica do líder é estar numa equipe de mastermind. O que é isso? Todos os grandes líderes de sucesso se aliam também a pessoas de sucesso, formando grupos de pessoas que passam a se ajudar mutuamente, sejam com ideias, seja com indicação de direcionamento. É o que nós estamos pretendendo aqui com esse grupo. É formar um grupo alinhado de pessoas que têm uma direção comum, buscando um objetivo, buscando uma visão de futuro para essa organização. Veja em sua equipe se há alguém com dificuldade de aprendizado. Identifica se essa pessoa tem vontade de aprender e treina-o para que ele possa evoluir e ajudar a equipe. É interessante ter pessoas incríveis na equipe, porque essas pessoas irão ajudar você a fazer o seu trabalho. Então, numa equipe de mastermind, um ajuda o outro. Se você está com dificuldade, outra pessoa vai chegar até você, vai te ajudar com aquele trabalho, vai te colocar novamente dentro daquela equipe para que todos possam evoluir de uma forma constante. O líder precisa cobrar de sua equipe, incentivá-los a trazer inovações, melhorias e compartilhar ideia. É uma liderança compartilhada, onde todos têm condição de expressar as suas opiniões e um senso comum para alcançar sua visão de futuro. É importante que esse grupo possa se reunir periodicamente para trocar ideias e calibrar suas visões, porque se nós não nos reunimos com uma certa periodicidade, corre o risco das ideias se perderem no tempo, no espaço, e não se concretizar aquela visão de futuro. Outra característica do líder de sucesso é a missão de vida. Missão de vida é o que dá sentido à nossa existência. Sem ela, corremos o risco de seguir um caminho que não foi talhado para nós e sentir-nos frustrados, mesmo que tenhamos uma carreira de êxito. Se nós não temos uma missão de vida, sentimos aquele vazio dentro de nós, que nada parece preencher. E isso ocorre porque não sabemos para onde estamos indo. Um líder precisa ter uma missão de vida para compartilhar a sua equipe, porque ninguém segue um líder que não possua objetivos na vida. Todos nós temos uma missão de vida, todos nós precisamos conhecer a nossa missão de vida, todos nós precisamos perguntar para nós mesmos qual a nossa missão de vida, por que nós estamos aqui, para que nós existimos. Viemos a esse mundo para cumprir um objetivo. Deus nos capacitou com inteligência e capacidade para criarmos coisas. Há um legado a ser deixado aqui na Terra. Sua carreira não é sua missão. Pois se assim fosse, quando você se aposentasse, então a sua missão de vida teria se acabado. E era só esperar a morte chegar.
Adquirir posses também não é uma missão de vida, isso é uma consequência. Porque se você não conseguir adquirir bens ou se perder durante a sua vida, você vai se frustrar, consequentemente pode adoecer e morrer. Sua missão de vida é servir, seja em qual área da vida que seja na sua organização, na sua igreja, no seu casamento, com seus filhos, com seus clientes, com seu patrão. Então, quando nós temos uma missão de vida, nós não vendemos mais produtos, não vendemos mais algo físico, nós vamos passar a vender uma ideologia, algo que tem a ver com o fato de nós estarmos neste mundo. Outra característica do líder é a sua visão de futuro. Como eu disse anteriormente, as pessoas estão acordando hoje e saindo de suas casas sem saber para onde estão indo. E se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes esse é um caminho que não vai te levar para um resultado que vocês almejam. E aí onde as pessoas estão se perdendo. Talvez seja esse o problema de muitas pessoas que estão aqui, não saber para onde estão indo. Precisamos estabelecer visões de futuro, precisamos estabelecer metas nas nossas vidas. É isso que nos dá o norte, que nos norteia para saber para onde vamos, para sair da onde estamos e chegar aonde queremos. Uma visão de futuro, por mais louca que possa parecer, ela age positivamente na vida das pessoas. Se nós pararmos um instante para pensar, todas as nações foram construídas através de uma visão de futuro. Uma visão de futuro sempre antecede um sucesso significativo, pois você se direciona e se impulsiona recursos para atingir essa visão. Por isso, ter uma visão de futuro é fundamental para cada um de nós. Precisamos ter uma visão de futuro. Não podemos acordar todos os dias sem saber para onde vamos, o que nós estamos fazendo, o que vai ser da nossa vida. Precisamos estabelecer visões para a nossa vida, por mais loucas que elas possam parecer. Nós precisamos ter, isso vai nos impulsionar para frente, vai nos impulsionar para alcançar os objetivos que queremos, vai nos ajudar a manter o foco da nossa vida. Alimente seu cérebro, pois ele acredita muito naquilo que pode ver, mesmo diante de cenários desfavoráveis. Crie um quadro com fotos de sua visão de futuro e cole em locais onde você possa vê-lo todos os dias e passe a se imaginar nessa posição. Sabe por que isso funciona? Porque nosso cérebro tem o que se chama o porteiro da consciência, que é um sistema cerebral que peneira nossos pensamentos, dando foco ao que desejamos. Portanto, precisamos tomar cuidado com o que mandamos como verdades para dentro do nosso cérebro. Um exemplo bem corriqueiro sobre essa situação do porteiro da consciência é quando a gente deseja comprar um veículo. E a gente escolhe a marca do veículo, escolhe a cor do veículo. A partir daí, parece que você passa a ver constantemente aquele veículo, aquela cor, aquele modelo. Ou quando você decide ter um filho. Antes você não via grávida nenhuma. A partir do momento que você decidiu ter um filho, você passa a ver grávida em todo lugar que você vai. Parece que todo mundo está grávida. Até homem, se bobear, está parecendo grávido. Mas é por quê? Porque você ativou o porteiro do seu cérebro para que ele possa prestar atenção naquilo que é uma visão de futuro sua. Outra característica de um líder é viver acima da média. Um líder é aquele que sabe viver acima da linha da vida.
Não vive na murmuração, pois entende que na vida as circunstâncias que nos ocorrem são apenas 10%. O que fazemos com as circunstâncias que nos acontecem representam 90% do que vai acontecer na sua vida. É aquele ditado popular, do limão que se faz a limonada. Viver acima da vida é entender que somos responsáveis por nossa vida. É ser termostato aonde estiver. Isso quer dizer que não devemos nos contaminar pelo ambiente que estamos, mas ser agente contaminador daquele ambiente, aquele que é capaz de mudar o ambiente aonde está, seja que ambiente for. Então, o líder precisa ser um contaminador do ambiente onde está. Ele tem que estar vivendo sempre acima da linha da vida, sempre pronto para incentivar outras pessoas, para saber que muitas vezes acontecem coisas das quais não somos responsáveis, mas que a nossa atitude vai dizer se aquilo vai nos puxar para baixo ou se vai nos impulsionar para cima. Outra característica do líder é ser um bom gestor de tempo. Aqui no quadro diz: com a organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Quem diz isso é Pitágoras. Um líder precisa ser muito organizado com o seu tempo. Precisa saber distinguir entre as coisas que são importantes, as que são urgentes e as que são circunstanciais na nossa vida. Importantes são as coisas que estão ligadas com a nossa missão, com a nossa visão de futuro, e por isso precisam ser planejadas de forma prioritária. Urgentes são as coisas que um dia foram importantes, mas que deixamos de lado e agora não há mais tempo para serem feitas, precisam ser feitas agora. Viver na urgência nos faz perder o foco e nos causa estresse. Circunstanciais são as coisas que não nos agregam conhecimento, são desnecessárias e, por isso, precisam ser eliminadas da nossa vida. Um líder precisa ter foco para não se perder no ostracismo. Então, todos nós temos coisas que são importantes, que são urgentes e que são circunstanciais na nossa vida. As coisas que são importantes, elas precisam ser agendadas na nossa vida. Elas precisam ser colocadas no papel, elas precisam ter um prazo para serem realizadas, para que elas não percam a característica de importância e passem a característica da urgência. Então, a urgência é aquilo que você não tem mais tempo para fazer e precisa ser feito agora. E tudo que a gente não tem mais tempo para fazer nos tira o foco e nos causa estresse. Um líder precisa saber organizar, precisa saber gerir seu tempo, precisa saber que as coisas importantes precisam ser agendadas, precisam ser colocadas no papel. Elas precisam ser cumpridas no prazo que foram estabelecidas, para que não se perca o foco, não se viva no estresse e não acabe passando isso para os liderados. Uma outra característica do líder é ser intraempreendedor. Então, o intraempreendedor é aquele que tem os olhos do dono da empresa, é aquele que gosta do que faz, é aquele que transforma ideias em realidade. Intraempreendedor é aquele que entende e trabalha como se a organização também fosse dele e ama aquilo que faz. Aceita as mudanças e não delega de forma alguma a sua carreira. Todo líder precisa ser um empreendedor dentro do sistema que está inserido, seja qual sistema for, seja que tipo de organização for. Invista em você mesmo,
Não seja aquele que vive murmurando, insatisfeito com todos, e nada faz para mudar a sua realidade. Não trabalhe visando recompensas, como, por exemplo, só faço mais do que venho fazendo se eu lucrar com isso. O lucro, a recompensa, é consequência de um bom trabalho e não o meio para você obter algo. Não se satisfaça apenas em cumprir sua obrigação. Faça mais do que a sua obrigação. É o cavalo que termina com uma cabeça à frente que vence a corrida. Andrew Carnegie. Então, outra característica do líder é fazer mais do que a sua obrigação. Como líder, nós precisamos entender que precisamos ensinar também os nossos liderados a entregar além do que é pedido. Por que isso? Porque as pessoas se surpreendem positivamente quando você vai além do que foi pedido e valorizam esta iniciativa sua. Passam a enxergar você com outros olhos e de uma forma positiva e certamente honrarão vocês diante de uma melhor oportunidade. Um líder é um treinador. É uma outra característica da liderança. O treinador, ele tem vontade de estar em constante aprendizado e nunca se acomodar. Procura sempre se aprofundar e conhecer melhor da área que atua. O treinador sabe formar novas pessoas, tem vontade e paciência para ensinar. O treinador tem calendários para treinamentos semanais, mensais. O treinador é aquele que cria estratégias para a sua equipe, motiva-os sempre ensinando algo. Então, como líderes, precisamos saber treinar a nossa equipe, os nossos liderados. Esses liderados vão depender do nosso treinamento, vão depender do nosso conhecimento, vão depender daquilo que nós estamos passando para eles. Precisamos deixar o comodismo de lado, precisamos nos aprofundar, precisamos conhecer melhor daquilo que vamos ensinar, precisamos estar em constante aprendizado para que possamos criar estratégias, para que possamos motivar os nossos liderados, para que tenhamos paciência para ensinar, que nós possamos ter calendários para se reunir com os nossos liderados, discutir ideias, passar conhecimentos. A outra característica de um líder é ser um comemorador. Um bom líder tem que saber comemorar as conquistas dos seus liderados. Cada avanço precisa ser comemorado com um patrocínio positivo. O que é o patrocínio positivo? É reconhecer o avanço da sua equipe, é valorizar esse avanço, é expressar verbalmente esse parabéns à sua equipe, é honrar a sua equipe, é honrar os seus liderados. É honrar de forma pública a sua equipe. E isso demonstra que você está valorizando a conquista das metas. Então, como líderes, devemos saber comemorar as vitórias da nossa equipe, os avanços da nossa equipe, as metas alcançadas. Um bom líder é aquele que dá exemplos. O líder de sucesso, ele tem que dar bons exemplos, ele tem que ser modelo a ser seguido na organização. Ele tem que ser aquela pessoa que, por onde passa, todos os veem com um bom conceito, de forma que os seus liderados vejam nele um exemplo a imitar. Se você é um líder e está pecando, você vai fazer cópias pioradas de você, porque se você é o espelho para os seus liderados, para a sua equipe, e você não está sendo um bom líder,
as pessoas vão tomar os seus maus exemplos. O líder, ele compartilha seus objetivos. Se há um número, se há uma meta, se há um objetivo a ser atingido, ele precisa ser divulgado para a sua equipe. A sua equipe precisa conhecer qual é a missão da sua organização, qual a visão de futuro da sua organização, que valores essa organização preza. A equipe precisa saber, porque a partir do momento que a sua equipe sabe qual é a missão da organização, qual a visão de futuro, quais são os valores que essa organização prega, é muito mais fácil que essa equipe se engaje, porque ela conhece aquilo que a organização deseja, aquilo que é uma missão para essa organização, qual a visão de futuro, em qual prazo essa organização pretende realizar isso. Um bom líder tem como característica saber dar feedback. O feedback a ser repassado à sua equipe tem que ser feito de forma correta, sem humilhar seu liderado. Então, um bom líder precisa saber dar um feedback para a sua equipe. A sua equipe precisa ter feedbacks dos avanços, dos treinamentos, do seu comportamento perante a organização. E existem formas para você saber dar feedback para a sua equipe sem humilhá-lo. Eu costumo chamar de feedback burger, uma forma bem sutil de dar o feedback. Por que o feedback burger? Porque é como se fosse um hambúrguer mesmo, né? O pão é aquela parte fofinha, aquela parte macia, não é? Então, o líder, ele vai começar a dar o feedback de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila, para que não ofenda o seu liderado. E, a partir do momento que ele fez essa introdução dessa forma, aí vem ali o hambúrguer, que é onde é o recheio daquilo que o líder precisa passar como feedback para a sua equipe ou para o seu liderado de forma individual, não é? E, por fim, novamente, o pãozinho, que é aquela parte mais fofinha. Então, você, é óbvio que não vai criar elogios que não são compatíveis, porque isso vai soar como uma mentira, né? Mas você pode, primeiramente, elogiar a pessoa, dizer que ela é parte importante da organização, que reconhece o empenho que ela tem feito perante a organização, o empenho que ela tem feito em alcançar melhorias, em atingir a visão de futuro da empresa. Feito isso, então, você tranquiliza o seu liderado e aí traz à tona o comportamento dele que está em desacordo com os objetivos da equipe e que essa organização não pode mais aceitar esse tipo de comportamento porque está o prejudicando e prejudicando toda a equipe. Por fim, você volta com o pãozinho do feedback burger, não é? E encerra dizendo que, por ele ser tão importante, é que ele foi chamado de forma particular para repassar aquele feedback. Então, essa é uma forma, um exemplo, uma forma tranquila de passar um feedback para a sua equipe, para o seu liderado, de forma que ele não se sinta desonrado, que ele não se sinta humilhado, que ele não se sinta menosprezado e que ele continue motivado para buscar os objetivos da organização. Um líder não trata as pessoas de forma igual, ele trata as pessoas de forma diferente, pois elas aprendem de maneira diferente, com velocidades diferentes. Muitos gestores agem na hipótese de que todas as pessoas são iguais.
E as pessoas não são iguais. As pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, as pessoas têm nível de personalidade diferente, as pessoas têm nível de conhecimento diferente, as pessoas aprendem de forma diferente. Então, um bom líder, ele não trata a todos de forma igual. Ele sabe identificar que existem pessoas com nível de compromisso diferente, e a forma de como vai liderar cada um é diferente da outra. Uns vão precisar de mais treinamento, outros menos. O líder deve saber fazer seu liderado ir assumindo níveis de compromisso sempre. Tem que saber que alguns têm certa dificuldade de aprendizado, que têm temperamentos diferentes, que a resposta dele para determinado treinamento pode ser um pouco mais lenta, outros um pouco mais rápida. Então, precisa haver um tratamento diferente do líder para os liderados. Então, um bom líder, ele precisa estar atento para saber qual a necessidade de cada membro da sua equipe. Um líder, ele precisa exercer supervisão. Então, se na organização há metas, e toda a organização, seja ela qual for, existem metas para serem cumpridas, existem objetivos para serem alcançados, seja de que ordem for, essas metas elas precisam ser calibradas pelo líder através da supervisão. E essa supervisão ela pode ocorrer de comum acordo com a equipe, de forma semanal, de forma mensal. Então, essa supervisão é importante para que o líder saiba se a sua equipe entendeu realmente qual o objetivo que eles precisam chegar, se esse objetivo está sendo cumprido, se os prazos estão sendo cumpridos, se há alguém que não entendeu e precisa de um treinamento diferenciado. Então, não adianta dar metas e aparecer apenas no final do mês cobrando resultados. Isso não é supervisão. Isso não é uma característica de um bom líder. Um líder que é um treinador, ele deve monitorar os passos do liderado, vendo se ele está motivado, se entendeu as tarefas, se precisa de mais treinamentos, se vai atingir os resultados no final do período. Então, a partir do momento que o líder faz a supervisão dos liderados e ele percebe que a equipe perdeu motivação, ou que a equipe, naquele determinado período, não atingiu os resultados, ele vai calibrar essas metas, ele vai dar mais treinamentos, ele vai motivar a sua equipe para que eles possam, ao final daquele período, atingir os resultados. E, por fim, uma última característica do líder é ser motivador. E eu encerro essa palestra dizendo que, acima de tudo, um líder tem que ser motivador de pessoas. O líder, ele é um motivador. Ele entende que precisa manter o foco da sua equipe, que precisa encorajá-los a agir, que precisa supervisionar sua equipe, pois, através disso, haverá a evolução da equipe e, como consequência, os resultados esperados. Então, essa é uma breve palestra sobre liderança. Nós vamos começar, nas próximas semanas, um processo de coach aqui na organização, e todos os senhores estão convidados a participar. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o tempo dos senhores aqui comigo. Obrigada.